E assim Lúcifer insinuou que a paciência, a misericórdia e a bondade de Deus para com ele eram sinais de fraqueza. Olá, sejam bem-vindos ao canal. Deixe seu like e inscreva-se no canal. A história de Lúcifer. Tudo era perfeito no céu. Havia ordem e todos viviam felizes. Os anjos amavam seu Criador. Como seres livres, servir a Deus era sua maior alegria. Cristo, o Filho de Deus, também era muito amado pelos anjos. Até havia um nome pelo qual ele se identificava com os anjos, Arcanjo Miguel. A Bíblia nos diz que esse é um dos nomes de Jesus. Ele era o comandante do céu. Tudo estava em perfeita harmonia. Até que um dia, aconteceu algo que mudou esse estado de felicidade. Houve alguém que usou de forma errada a liberdade que Deus concedeu às suas criaturas. Lúcifer, aquele que abaixo de Cristo, era o mais honrado entre os habitantes do céu, começou a desejar o poder que pertencia, por direito, ao Filho de Deus. Quando Deus, o Rei do Universo, convocou os exércitos celestiais para reafirmar a verdadeira posição de Cristo como seu Filho, e anunciou que logo Jesus exerceria seu poder divino na criação de um novo planeta e seus habitantes. A inveja tomou conta por completo do coração de Lúcifer. Por que Jesus deveria ter a supremacia? Não era ele, Lúcifer, o mais honrado entre os anjos? Ele precisava fazer alguma coisa. Disfarçadamente, a princípio, ele começou a espalhar as sementes da dúvida, com respeito às leis que governavam os seres celestiais, sugerindo que os anjos não precisavam dessas leis, pois eles já eram bastante inteligentes, e sabiam o que fazer. Seus pensamentos já eram santos, não havia para eles maior possibilidade de errar do que para o próprio Deus. Muitos não perceberam as intenções de Lúcifer. Afinal, como querubim cobridor, ele era guardião da lei de Deus. Lúcifer foi ainda um pouco mais longe, e declarou que se ele fosse escolhido como líder, ofereceria liberdade para todos. Mas que liberdade? Se eles já eram livres. Infelizmente, muitos anjos ficaram cegos por causa dos enganos de Lúcifer. Foram convencidos de que ele estava lutando para promover a harmonia e a paz, e que Jesus não devia ser exaltado. Enquanto isso, Deus, conhecedor de tudo que Lúcifer estava fazendo, foi paciente com ele. Deu oportunidade para que ele se arrependesse e voltasse atrás. Lúcifer quase chegou à decisão de voltar, mas o orgulho o impediu. Ele não quis retroceder. Considerou um sacrifício grande demais, para alguém que tinha sido tão altamente honrado, confessar que tinha cometido um erro. Lúcifer insinuou que a paciência, a misericórdia e a bondade de Deus para com ele eram sinais de fraqueza. E decidiu se rebelar abertamente contra o governo de Deus. Assim, Lúcifer, o portador de luz, tornou-se Satanás, o adversário de Deus e dos seres santos. Ele convenceu a terça parte dos anjos a aceitá-lo como chefe. Em pouco tempo, o descontentamento e a desconfiança contaminaram o ambiente do céu. As coisas não podiam continuar assim. Então houve uma terrível guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra Lúcifer e os anjos que ficaram do seu lado. Por fim, estes últimos foram expulsos. Muitos têm perguntado por que Deus não destruiu Lúcifer antes que as coisas tomassem essa proporção. A resposta está no fato de que o governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas todos os mundos que ele tinha criado.
Se Deus tivesse destruído Lúcifer, seria deixada uma dúvida quanto ao verdadeiro caráter de Deus, e também quanto às reais intenções do inimigo. Por isso, Deus permitiu que Lúcifer continuasse em seus propósitos. Suas obras deveriam condená-lo. Quando Adão e Eva pecaram, o inimigo achou que tinha vencido. No entanto, o primeiro dia do pecado na terra marcou definitivamente o início da derrota de Satanás. Um plano foi imediatamente colocado em ação. Os seres humanos teriam a chance de serem resgatados, e o caráter de Deus seria reivindicado para sempre por meio de Jesus. Ele viveria como um ser humano, provando que é possível guardar a lei de Deus, que é justa e perfeita, e morreria como o Redentor da humanidade. Sua ressurreição ligaria novamente a terra ao céu. Haveria a chance de o ser humano voltar a viver como Deus sempre planejou. A possibilidade de um final feliz se tornou uma realidade, e não apenas a conclusão de histórias inventadas. A história do diabo segundo a Bíblia. Satanás provavelmente veio a existir algum tempo após a criação do mundo, antes de sua aparição no Jardim do Éden. Evidentemente Deus criou o anjo, que depois se tornou o diabo. Podemos observar em João 8,44, uma indicação de Jesus sobre Satanás, afirmando que este era, numa determinada época, verdadeiro e puro. Tudo que Deus cria é bom, pois faz parte da sua natureza. O apóstolo Paulo comenta: todas as coisas criadas por Deus são boas, seu caráter é totalmente puro, nele não há trevas. Não temos muita informação na Bíblia acerca da rebelião de Satanás e dos anjos caídos, porém ele escolheu se rebelar contra Deus. Segundo uma interpretação de Isaías 14:13, ele queria ser o próprio Deus, e por isso iniciou uma revolta no céu. Alguns estudiosos dizem que Apocalipse 12:4 é uma descrição figurativa de 1/3 dos anjos que escolheram segui-lo em sua rebelião, tornando-se assim anjos caídos. Esses demônios constituem a tropa maligna, emissários da morte e do engano, para corromper os homens. Independente do nome ou título, diabo, Satanás, Lúcifer, sabemos que existe o mal, ou seja, o maligno. Tem como grande objetivo matar, roubar, destruir, enganar. Mas o texto continua mostrando que Jesus veio para nos dar vida plena. Além disso, maior é que está em nós do que o que está no mundo. E para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O diabo existe? A existência do diabo é uma questão que tem sido debatida ao longo dos séculos, e varia de acordo com diferentes crenças religiosas e filosofias. Na tradição cristã, o diabo é amplamente reconhecido como um ser espiritual, que representa o mal, a tentação e a oposição a Deus. Segundo a crença cristã, o diabo é descrito como um anjo caído, originalmente chamado de Lúcifer ou Satanás, que se rebelou contra Deus, e foi expulso do céu. Ele é retratado como um ser malévolo que busca desviar as pessoas do caminho correto, e influenciá-las a cometer atos contrários aos princípios divinos. No entanto, é importante destacar que a existência do diabo é uma questão de fé e interpretação religiosa. Não há evidências científicas que comprovem ou refutem a existência do diabo. Cada pessoa pode ter suas próprias crenças e opiniões sobre o assunto, com base em sua fé, tradição religiosa ou experiências pessoais. É importante respeitar as diversas perspectivas e crenças sobre a existência do diabo,
entendendo que diferentes tradições religiosas têm suas próprias visões e interpretações. Obrigado por assistir. Compartilhe com alguém. Comente abaixo de onde está falando. Deixe seu like e inscreva-se no canal.